Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos um Deus, quando a gente chega até nesse ponto da caminhada, um Deus que revela tudo desde o começo e um Deus que tem processos de revelação. As pessoas vão chamar a condição de relacionamento com Deus de revelação progressiva. Chega um determinado momento, você sabe alguma coisa. E aqui, a partir daquilo que você sabe, aquilo tem uma crescente, aquilo tem um desenvolvimento. No Velho Testamento, a gente vai aprender sobre o tabernáculo. Alguma coisa que Deus propôs que fosse uma construção de um determinado povo, de uma determinada comunidade, e era uma resposta a um apelo. Deus tinha decidido que não estaria mais no meio do povo, por causa da desobediência, da obstinação do povo em ser idólatra, e o Moisés foi negociar com Deus e pedir a Deus que Deus não desistisse deles. E Deus disse para ele, olha, vocês vão construir um tabernáculo, vocês vão construir um santuário. E essa então será a forma, e aí é que é interessante, porque no original hebraico, na nossa tradução vai dizer assim, eu estarei no meio deles. E no original diz assim, a partir dessa construção eu estarei neles. E isso é interessante porque Jesus vai dizer sobre ele mesmo no Novo Testamento, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, o meu Pai o amará, eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então, essa proposta de Jesus no Novo Testamento é uma proposta de Deus Pai na construção do tabernáculo. E aí, lá no livro do Êxodo, capítulo 36, está escrito assim, assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. O mais importante aqui no texto é tudo que o Senhor tinha ordenado. A obstinação em desobedecer, em dar um jeitinho, em melhorar, em fazer diferente, é coisa de brasileiro, não se aplica às coisas de Deus. As coisas de Deus, elas serão como Deus estabeleceu. Então, tudo como o Senhor ordenou. Eles tinham agora do Senhor instruções, eles tinham coisas a fazer, como nós cristãos temos coisas a fazer, como cristãos. Então está envolvido aqui duas pessoas, Bezalel e Aholiabe. E esses homens, eles foram instruídos por Deus, eles foram preparados para uma construção que exigiria obediência. Eu e você. Nós somos preparados por Deus a partir da visitação do Espírito Santo, a partir da unção do Espírito Santo, a partir do selo do Espírito Santo, a partir de ser cheio do Espírito Santo. Nós somos preparados então agora para fazer a obra do Senhor conforme o Senhor ordenou. Bezalel e Aholiabe, sou eu e você. Bezalel, o nome dele tem uma tradução interessante. Debaixo da sombra de Deus. Debaixo da sombra de Deus, é a tradução do nome dele. E Aholiabe? Habita na tenda do Pai. Na nossa modernidade, a tenda não existe mais, é casa. Habita na casa de Deus, na casa do Pai. E aí eu quero convidar você a observar o Salmo 91. Lá vai estar escrito assim, o que habita no esconderijo do Senhor, à sombra do Onipotente descansará. Bezalel e Aholiabe, eu e você. A história diz que não se sabe quem escreveu o Salmo 91. Não se sabe quem escreveu. Não faz diferença quem escreveu. Porque com certeza quem escreveu tinha mandamento do Senhor.
Quem escreveu tinha admiração pelas coisas do Senhor. Quem escreveu tinha vontade de ser obediente ao Senhor. E quem escreveu compreendeu a profecia que está implícita no nome de Bezaleel e no nome de Aholiab. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí então, eu e você. A gente deixa de ser dois, Bezaleel e Aholiab, e passa a ser um. Para quê? Para realizar uma obra ao Senhor. O Salmo 91 ele é um salmo messiânico. O Salmo 91 ele vai ser citado pelo Satanás quando ele está conversando com Jesus num processo de tentação. Lança-te daqui abaixo, porque de ti está escrito, darás ordem aos teus anjos a teu respeito e eles te apararão, para que você não tropece. Esse salmo ele é citado no Novo Testamento, ele é messiânico. E a visão messiânica é uma visão que pesa sobre Jesus, mas ela não deixa de pesar sobre mim e sobre você. Porque nós nos propusemos a sermos Jesus. Nós nos propusemos a ser Verbo encarnado. Né? Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Verbo, palavra, logos. Quando eu começo a refletir na minha vida, coisas que vêm da instrução de Deus na palavra, dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu sou Jesus. A Bíblia diz que as coisas de Deus, o projeto de Deus, o processo de Deus, da presciência de Deus, que poderia designar então predestinação, diz que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Todo mundo hoje que você conhece, que carrega uma Bíblia e que fala que é cristão, ele tem que parecer com Jesus. Ele precisa parecer com Jesus. E essa condição a gente aprende na construção do tabernáculo. O tabernáculo ele é um santuário que será, então, a presença de Deus. A gente pode olhar e dizer, no meio do povo. Mas Deus vai dizer, é a presença de Deus no povo. Qualquer povo ao redor da terra de Canaã diria de Israel, vocês têm um Deus diferente. Porque o nosso Deus, ele vive longe, ele fica nervoso. Quando ele fica nervoso, a gente tem que fazer algumas coisas aqui, alguns sacrifícios para que ele se acalme. Mas o Deus de vocês, Israel, é diferente. O Deus de vocês anda com vocês. O Deus de vocês peregrina com vocês. O Deus de vocês caminha com vocês. O Deus de vocês é diferente. Mas para que Deus caminhasse no meio deles, deveria haver alguém com proposta de fidelidade. Para construir, então, um santuário conforme o Senhor ordenou. Isso vai ser significativo para a nossa vida cristã. Para que nós tenhamos zelo em sermos cristãos como Deus estabeleceu que é um cristão. E não conforme aquilo que o mundo diz, que o mundo declara que é um cristão. Nem tanto anjo, nem tanto mundano. Mas um cristão conforme aquilo que o Senhor diz que seria um cristão. Como que seria um cristão, Deus? Seriam conforme a imagem de Jesus. Seriam conforme a imagem do seu Filho. A Bíblia também vai dizer que Jesus ele foi feito primogênito entre muitos irmãos. Primogênito entre muitos irmãos. É assim que você precisa se ver. Alguém que é da mesma família. Alguém que é da mesma intimidade. Família, intimidade. Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. É assim que você precisa se ver. Porque você se propôs a habitar no esconderijo do Altíssimo. Você se decidiu refugiar à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus.
Ah, é fácil dizer do Senhor, Ele é o seu Deus? Não. Não é fácil. Lá no Velho Testamento, com o tabernáculo já construído, com Deus habitando no meio do povo, vai chegar um dia que um homem chamado Josué, ele vai chamar toda a comunidade, toda a congregação, todas as tribos, e vai dizer para eles assim: olha, nós precisamos hoje fazer uma escolha. Vocês olhem entre vocês, se vocês têm opção de outro Deus a quem servir. Vocês observem aí e vejam. Porém, eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Ao Senhor único Deus verdadeiro, único digno de toda adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que esse homem faz essa verbalização? Por que esse homem convoca uma assembleia para fazer essa declaração? É porque não é fácil. Ser de Deus não é fácil, andar com Deus não é fácil, e muitos deuses, muitas opções de deuses. Estava ontem mesmo conversando com uma pessoa que a gente não pode se iludir, nós não podemos nos enganar. Quando existe para nós a possibilidade de nós termos uma religião para cada um. Então eu quero uma religião que me faça ficar rico. Tem. Eu quero uma religião que me dê casa própria. Tem. Eu quero uma religião que eu não fique enfermo. Tem também. Eu quero uma religião para arrumar marido, para arrumar esposa. Tem também. Então eu não posso me enganar e achar que porque tem uma religião para cada um, também haja um Deus para cada um. Não há. Verdadeiro, não há. Porquanto há um só Deus, disse Paulo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa proposta existencial, ela exige de mim sabedoria. O espírito operante na igreja de Esmirna, sabedoria. Sabedoria para discernir quem é Deus. Para discernir o santuário de Deus. Para discernir o mandamento de Deus. No texto do Êxodo que nós lemos vai dizer, Deus pegou aqueles homens, Bezaleel e Aholiabe, e lhes deu uma sabedoria e inteligência. Olha, se Deus deu sabedoria e inteligência, eu entendo graça. É tão difícil para as pessoas dizem assim, Deus quis salvar a humanidade sem a humanidade fazer nada. Eu não entendo isso, não é para entender. É incompreensível. Que Deus tenha dado ordenanças a alguém, e Deus tenha feito exigências a alguém, e Deus mesmo deu todos os meios para que ele obedecesse, é graça. Nenhuma das coisas boas e das coisas corretas e das coisas certas que o Bezaleel e o Aholiabe vão fazer, vem deles. Foi Deus quem deu, é graça. Não dá para entender cristianismo. Porque o cristianismo é graça. A possibilidade de ser cristão, a possibilidade de ser chamado filho de Deus, a possibilidade de, como filho de Deus, eu honrar meu Pai, fazendo coisas boas. E quando o filósofo João vai dizer, quando vocês fazem coisas boas, vocês glorificam o vosso Pai, porque as pessoas veem as vossas boas obras e dão glória a Deus. Mas isso também não vem de mim. Foi Deus quem me deu sabedoria e inteligência dele para que eu fosse assim. Porque ele quis fazer. É graça. E quando eu nego isso? É rebeldia. E quando eu não quero ser assim? É insubordinação. E Deus vai dizer, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Deus está exigindo de mim alguma coisa que Ele não me capacitou? Eu não entendi, graça. Se eu acho que todo o tempo Deus exige de mim coisas que eu não sou capaz de fazer,
Eu não entendi graça. Bezaleel e Aholiabe. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descansará. É uma realidade maravilhosa. De alguém a quem foi proposto realizar uma obra em nome de Deus. E segundo o modelo, o molde de Deus. Nada de gambiarra, nada ajeitado, nada feito melhorado. Não, do jeito de Deus, como Deus quis que fosse, como Deus determinou que fosse. Deus construiu em nós um santuário para Ele. Alguém vai dizer, se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, onde Deus vai habitar? Em mim e em você. Em mim e em você. Nós somos edificados casa de Deus. E agora você pode entender quando alguém diz, Deus não habita comigo, Deus habita em mim. Ou Deus habita em mim, ou eu não tenho nada com Ele. Da mesma maneira que o tabernáculo, ele andava com o povo levantava o acampamento, caminhava e o tabernáculo ia junto. E o tabernáculo era a presença de Deus. E alguém podia olhar e dizer, Deus está lá. Lá onde? Entre eles. No meio deles. Bom, se está no meio deles, Deus está neles. Deus produz segurança. Deus produz certeza. Deus produz esperança neles. Porque Deus está neles. Eu e você, nós temos uma condição de construirmos esse tabernáculo para Deus, de sermos essa habitação de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.